hoje eu tenho a alegria de receber aqui no Plano Detalhe para conversar com a gente sobre cinema e produção cultural a diretora Márcia Paraíso, da Plural Filmes. E antes da Márcia entrar aqui, vou apresentar ela para a gente, então, para todo mundo conhecer um pouquinho mais dessa diretora, que eu estou muito feliz de poder conversar hoje. Márcia é documentarista e realizadora audiovisual desde a década de 90, sócia fundadora da produtora Plural Filmes, realizou dezenas de documentários para a RBS TV, TV Brasil, Canal Curta, Arte 1, Canal Futura, diversos canais importantes, e trabalhou como professora também no curso de cinema, né, da Unisul. Produziu também séries documentais, ministrou diversas oficinas sobre a produção e construção de documentário em diversos estados brasileiros, e é então uma das sócias fundadoras da Plural Filmes, criada em 94, então lá no Rio de Janeiro já tem aí 30 anos, tá com a minha idade, vai comemorar, tá de aniversário a Plural Filmes, de produção, né, audiovisual brasileira, independente. Foi criada no Rio de Janeiro, mas tem sede em São Paulo e aqui em Florianópolis, né? Atua na produção de longas e séries curtas, sempre com ênfase, né, no gênero do documentário, especialmente projetos que abordam sociedade, meio ambiente, cultura popular e populações tradicionais, mas também está aí produzindo cinema e longa-metragem de ficção, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Márcia, bem-vinda. É uma satisfação enorme estar aqui de novo no Portal Desacato, que há muito tempo que a gente se conhece, né? Que a gente já vim várias vezes participar e conversar aqui, falar um pouco dos projetos, das produções, dos filmes. É sempre um prazer estar partilhando com vocês as novidades, né? Muito obrigada pelo convite, Marina. Que legal. Obrigada, Márcia, por você ter topado conversar com a gente. E hoje, queria saber, então, um pouquinho mais para a gente começar a nossa conversa sobre esse terceiro longa de ficção, é isso, Márcia? O livro Os Restantes. Conta para a gente um pouquinho sobre o que vem agora de ficção, terceiro filme de longa de ficção, tá pegando gosto. Então, eu escutando você fazendo a apresentação, eu já fiquei até cansada. Estamos caminhando aqui agora para a etapa de lançamento, né? Na verdade, essa é a primeira entrevista, a primeira conversa que eu faço sobre o Livros Restantes, Marina. É inédito, na verdade, ainda assim, ainda não tinha aberto mais sobre o projeto, assim. Então, o filme vai estrear no dia 27 de novembro em salas de todo o Brasil. E aqui, especialmente aqui em Santa Catarina, a gente está com uma expectativa, assim, em relação a como que o público vai receber o filme, né? Que é um filme que tem uma característica muito regional, muito ilhéu, daqui de Florianópolis. A maior parte da história se passa na Barra da Lagoa. E o filme tem um elenco incrível aqui de atores daqui de Florianópolis, e com o protagonismo da atriz Denise Fraga também. Então, a gente está muito querendo ver como é que o público vai receber os livros restantes, né? Legal. Márcia, queria fazer um pouquinho de sinopse, então, para o público acompanhar a sinopse curtinha que está lá no site da Plural, que inclusive tem todo o catálogo de vocês, recomendo muito acessar para conhecer esse banco imenso de produções de vocês, né? Então, vou trazer um pouquinho da sinopse. Ana, uma professora de literatura, está de mudança para Portugal. Ela doa todos os seus livros e decide entregar os 5 que restam, com as dedicatórias especiais em mãos daqueles que a presentearam. Com isso, vai remover o que se encontrava guardado bem no fundo, no passado, e descobrir as diversas Anas que moram em uma só.
Essa é a curtinha, né? Tem ainda a versão longa da sinopse. Vocês estão trabalhando na divulgação do filme, em todos os materiais, mas eu já adorei, porque essa imagem da mudança dos livros, assim, me conectei muito. Já estou imaginando a história, com esse protagonismo, essa parceria legal com a Denise Fraga, né? Uma atriz tão importante aí de teatro e no cinema brasileiro. Então, como é que ela recebeu, assim, o roteiro e a ideia desse filme? Então, Marina, a ideia do filme veio para mim, foi interessante, que veio para mim em sonho, sonho mesmo, dormindo, né? Eu acho que eu passei um período da minha vida aqui em Florianópolis, eu moro aqui há 22 anos, e quando eu cheguei aqui, eu morei em muitas casas. Eu acho que isso é muito a realidade de quem se muda para cá, né? Então, eu meio que assim, num período de 2 anos, eu morei em 8 casas diferentes. E eu tinha uma preocupação, eu tenho uma biblioteca, né, que eu fui acumulando ao longo do tempo, e era sempre uma questão carregar os livros de um lugar para o outro, né, de uma casa para outra. E eu tive vários problemas com os meus livros. Era cachorro que comia, que eu sou cachorrenta, bichenta, né, tenho muitos bichos. Era às vezes chuva, era umidade, então eu fui perdendo muitos livros. Então cada perda era uma dor, assim. E tem aqueles livros que eu acho que todos nós que somos assim temos uma relação próxima com a literatura, que marcam muito a nossa trajetória, né? São ou livros que têm dedicatórias especiais, que foram dados por pessoas queridas, às vezes pessoas que a gente não vê há muito tempo, mas que quando você pega aquele livro, abre e vê aquela dedicatória, parece que a gente volta, é puxado para aquele momento em que a gente ganhou aquele livro, uma memória que surge, assim, né? E também tem uma coisa que me marca muito, eu me lembro, alguns livros eu me lembro exatamente do momento em que eu estava lendo esses livros. Por exemplo, quando caiu as Torres Gêmeas, quando a minha filha nasceu, né? Quando eu tive uma perda muito grande. Então, acompanha um pouco a nossa história, a nossa trajetória, né? Comigo isso acontece muito, não sei se contigo também. Então, veio a ideia o roteiro veio meio que pronto para mim. Eu tenho uma relação muito assim com os sonhos, e eu a cada vez mais eu me empenho para lembrar dos sonhos, que eu acho isso importante para a gente, para trabalhar a memória também, como exercício de memória. E vem toda a história dessa professora, uma mulher que vive a vida inteira na Barra da Lagoa, mas é uma professora universitária, né? Mas ela tem um vínculo muito forte com o lugar, com a comunidade. Ela vem de uma família de pescadores e que agora tem um restaurante na Barra. E ela, depois com 50 com mais de 50 anos, ela resolve aceitar um convite para ir morar em outro lugar. Então, é uma coisa interessante também que o filme fala de uma mulher que, mesmo nessa etapa da vida madura, né, que chamam de maturidade, ela vai fazer algo novo, vai experimentar algo totalmente novo. E ela aceita esse convite, então o filme é o último mês da vida dela na Barra, então ela já se desfez de quase tudo, e são 5 livros. Ela não conseguiu se desfazer desses livros, nem doar, nem não quer levar esses livros com ela, e ela resolve encontrar essas 5 pessoas que deram esses 5 livros para ela. São pessoas, algumas ela não vê há mais de 20 anos, entregar esses livros de volta, devolver os livros, né? Então, isso daí vai acender várias questões relacionadas à memória dela, os afetos, e coisas que ela tem que resolver, que ela acredita que ela precisa resolver, fechar a porta para poder começar a vida dela lá em Portugal. Muito bom. A história é essa, né? Eu acho que livros são pesados mesmo, e às vezes a gente se questiona, né? Por que eu carrego esse monte de livro? Mas me levou a pensar, assim, quero saber o que a personagem vai resolver, né? No fim das contas. Sim. E aí, assim, não é uma história que a gente, é um filme, assim, que
A base narrativa é essa, né? Mas a personagem, a Ana Catarina, ela é atravessada por várias questões, assim, não é também 100% cômodo essas entregas dos livros e a trajetória dela, o que ela vai atravessar, né? Dentro da narrativa, né? E eu queria chamar a atenção assim da potência do elenco que a gente tem, de como que está muito bonito, sabe, Marina? Assim, como foi a construção. A gente trouxe a Denise para cá, ela fez um mergulho assim na Barra da Lagoa, na cultura da Barra, na cultura ilhéu também, que era algo que é muito pouco conhecido, né? Se a gente for parar para pensar, o que o Brasil conhece da nossa cultura aqui de Florianópolis? É muito pouco. Mesmo o sotaque, a forma de falar, eu percebo que quando se pensa no restante do Brasil sobre o sotaque ilhéu, o sotaque manezinho, ou mesmo a forma catarinense, que é muito diferente, muito múltipla, né, de falar, as pessoas associam muito a cultura tradicionalista gaúcha, o jeito gaúcho de falar, né? E é algo completamente diferente. Então, eu estou muito na expectativa, pensando como que o público brasileiro vai receber o filme. Que a gente tem a Vanderleia Will, né, a Vandeca, como personagem de Antônia, que é uma personagem bem tradicional da Barra da Lagoa. A gente tem o Renato Turnes fazendo o irmão, né? A Vandeca, ela passou por um processo que é a nossa Dona Bilica, né? Ela passou por um processo de caracterização muito bacana para interpretar a Antônia, né? Um trabalho de envelhecimento, utilizando próteses. Então, demorava 5 horas para fazer toda a caracterização dela, e o resultado foi muito maravilhoso. Então, a gente tem a Vandeca, tem o Renato, tem a Andréa Busato, tem o Marcinho Gonzaga, tem a Manu Campanha, que já tinha trabalhado comigo antes, no Sagitário. Teve todo esse trabalho de mergulho cultural, de preparação, que eu acho que foi muito importante, muito respeitoso também, para a gente conseguir chegar no resultado final. Sim. Márcia, essa é uma coprodução Brasil-Portugal, então, né? Foi filmado na Barra da Lagoa no finalzinho de 2023 e também em Aveiro, é isso? Conta um pouco sobre essa coprodução. Sim, foi uma coprodução com a Filmógrafo, que é uma produtora portuguesa, né? E o filme tem o último mês da protagonista na Barra da Lagoa e, digamos assim, a primeira semana dela na nova cidade que ela vai habitar, né, em Aveiro. A gente tem essas duas paisagens, né? E tem uma coisa que é bem interessante, um spoilerzinho que eu já vou colocar aqui, que eu acho que dá um gostinho a mais, que o tema, a música tema do filme é uma música do Zininho, do compositor daqui. É uma música muito pouco conhecida, assim, Deixa a Porta Aberta. Ela para quem conhece o Zininho, além do Rancho de Amor à Ilha, talvez já tenha escutado essa música na voz da Maria Helena, que é uma cantora daqui também. Uhum. E com a coprodução, eu tinha um desejo muito de conseguir gravar o Deixa a Porta Aberta no ritmo de fado. E não sabia se ia ser possível, né? E a gente conseguiu, então ficou muito bonito. A gente tem a música cantada tanto no samba, né? Que é samba de evolução, que é o ritmo que ela foi composta para isso, né? Mas a gente também tem no fado. E ficou o resultado, eu gostei bastante, assim. E foi muito bacana, muito interessante assim, essa filmagem lá em Aveiro, essa experiência que a gente teve internacional, né? Ao contrário daqui, que a gente
filmou com uma equipe, digamos assim, completa, né? A equipe de longa é uma equipe grande, mas lá em Aveiro, como a gente tinha só a Denise, de atriz brasileira, né? Praticamente ela e mais um livreiro, uma participação especial, mas a maior parte das cenas que a gente fez lá foi somente com ela, então a gente trabalhou com uma equipe bem pequena e de certa forma foi um pouco libertário trabalhar assim, né? Mesmo filmando em ficção, porque acho que eu como documentarista, eu estou acostumada a trabalhar com equipes menores, né? Em que a gente se responsabiliza por mais coisas, assim, né? A gente tem um acúmulo de funções, né? Então foi muito, muito legal assim, ter tido essa experiência lá em Portugal, filmando livros restantes. Que legal, a conversa desses cenários, estou curiosa para ver, assim, imaginando a Barra da Lagoa, com toda essa caracterização, né, pelas fotos, dá para a gente ver, junto com cenários de Portugal, que eu particularmente não conheço, então tô curiosa. Márcia, e do teu primeiro longa, assim, do Lua em Sagitário, em 2016, para cá, como que está sendo a tua experiência nesse terceiro longa, né? Teve aí Alegria do Amor no meio do caminho, que também estreou no início desse ano. Como que está sendo a tua relação com a produção de ficção? Então, bastante desafiador, continua sendo bastante desafiador para mim, porque a coisa do documentário, a minha paixão, assim, o meu chão, né, que continua sendo o documentário, é muito pela questão da escuta, né? Eu sou uma pessoa, eu aqui estou falando, né? Mas a minha natureza, eu sou uma pessoa que escuta muito mais do que fala, né? E quando a gente faz dramaturgia, quando a gente faz roteiros de ficção, histórias inventadas, a gente tem que falar, né? E daí ele te obriga, o roteiro de ficção, o cinema de ficção, te obriga a tomar, a falar coisas, né? E escutar menos e falar mais através da criação dos roteiros inventados, né? Então, isso para mim é bastante desafiador. Mas eu acredito, Marina, que eu tento encontrar um caminho em que eu considero verdadeiro, em que eu considero coerente comigo mesmo. Eu não faço nada que seja assim, que eu não me sinta confortável em realizar, né? E é isso, mas é difícil. O caminho da ficção é difícil em vários sentidos. A questão de levantar os recursos necessários, a questão dos lançamentos, dos públicos, né? De chamar as pessoas para a sala de cinema, porque quando a gente faz um filme para o cinema, a gente pensa na exibição na sala de cinema em si. Mas tem aquele sonho, aquela ideologia, né, de tentar usar o cinema de ficção como uma maneira de uma ferramenta de conversa, de mostrar um mundo nem sempre visível para todos. Maravilha. Márcia, eu vou chamar um intervalinho aqui e a gente continua a nossa conversa. Ok.
Continuando a nossa conversa com a Márcia Paraíso, da Plural Filmes, que está estreando daqui a pouquinho o próximo longa, Livros Restantes. Está sabendo aqui detalhes em primeira mão, né, dessa estreia que vai acontecer já já. Inclusive, Márcia, você está com previsão de data mais ou menos para esse ano, para o público esperar, se programar para assistir o filme? Já temos data, dia 27 de novembro, em salas de cinema de todo o Brasil. E vou aproveitar, Marina, para fazer outras propagandas. Posso? Porque a gente também Claro. está, como a gente estava falando também da produção documental, né? Que a gente tem uma farta produção documental, né? E a gente está tendo vários lançamentos esse ano também em TV, né? Então, todas as terças-feiras, no canal Arte 1, que é um canal da Band, né? A gente tem a série Invenções da Alma, são 26 episódios inéditos, e que fala de artistas populares em todo o Brasil. Aqui de Santa Catarina, a gente tem o Neri Andrade, que é ali de Santo Antônio de Lisboa, e pintura naif, né? Maravilhoso, Neri, potente, mas a gente tem artistas da Ilha do Ferro, em Alagoas, artistas da região do Cariri, no Ceará. A série está muito maravilhosa, é um panorama muito lindo, com narração da nossa Andréa Busato. Então, eu recomendo, se quiser dar uma espiadinha, depois vai para o YouTube do próprio canal Arte 1, quem não tem o canal pode ver pelo YouTube. Então, chama Invenções da Alma, todas as terças-feiras, às 21h30. Né? Eles exibem 2 episódios inéditos na sequência. Né? Queria fazer essa divulgação aqui para não perder a oportunidade. Mas é isso, livros a partir do dia 27 de novembro em todo o Brasil. A gente ainda não sabe em quais salas de cinema vai entrar aqui em Florianópolis, mas eu sei que o filme vai ter uma adesão, pelo que a gente está percebendo, vai ter uma adesão muito grande do interior do estado, né? Nós temos vários cinemas interessados em estrear também no Vale do Itajaí, no Oeste, no Meio Oeste. Então, a gente está muito feliz com isso, com essa possibilidade de interiorizar o nosso cinema catarinense. Eu acredito, Marina, que teve você tinha me feito uma pergunta sobre do Lua para o Alegria, que eu deixei um pouco quicando, e eu queria complementar, que eu acho que mudou muito o cenário. O Lua foi lançado em 2016, né? E mudou muito assim, o cenário, quase 10 anos de diferença, né? Então, a gente tem uma coisa positiva, que as salas de cinema aumentaram no Brasil, e aumentaram, a gente passou por um período muito difícil, a gente passou também a gente sempre tem uma ameaça achando que uma coisa vai acabar, né? O cinema vai acabar, porque agora com as plataformas, com os streams, isso não é verdade. Acho que nada se acaba, né? As coisas se transformam um pouco, mas não se acabam, até porque a experiência do cinema ainda continua sendo algo único, né? Então, na época do Lua, a gente não contava com tantas salas de cinema esparramadas pelo interior. Então, foi uma coisa muito impactante, impressionante, que eu recebi muitas mensagens de jovens, porque o filme foi muito voltado para esse público, querendo levar o filme, ver o filme, levar para as cidades, mas não tinha sala de cinema, e me pediam o link para poder fazer a exibição. Então, eu meio que criei uma condição, assim, consiga pelo menos 50 pessoas, uma sala escura, que tem uma acústica boa, né? E aí a gente cede o link. Então, isso aconteceu em 37 municípios do Brasil, sem salas de cinema, em que o filme foi exibido dessa forma. Isso ajudou muito, inclusive, a organizar esses jovens para possibilitar ter a experiência do cinema. Então, hoje a gente já tem uma realidade um pouco diferente, as salas se ampliaram. Eu acredito que o Livros é um filme que vai mobilizar muito as mulheres, porque é um filme de protagonismo de mulheres, de relações de mulheres, desse núcleo forte, que tem a Ana Catarina, a protagonista, né, protagonizada pela Denise Fraga, mas tem a Vanderleia Will e a Manu Campanha,
que é a filha e a mãe, né? Esse núcleo de mulheres. E o filme também foi realizado, teve uma equipe também, a gente chama de cabeças de equipe principal, todas de mulheres. Então, a gente teve, eu como diretora, a gente teve a diretora de fotografia, a técnica de som direto, a diretora de arte, a diretora de produção, a montadora. Então, assim, é algo raro, né? A caracterizadora, né? A figurinista. Então, toda a equipe principal foi um núcleo de mulheres. Então, acho que isso, com certeza, é um elemento a mais, assim, dentro do filme, que pode chamar a atenção do público, né? Eu acredito nisso. Com certeza, isso vai mudando também, né? De 2016 para cá, né, Márcia? A gente ter mais mulheres líderes de equipe, né? Cada uma nas suas funções de som, fotografia, Sim. Na produção. Muito bom ver o backstage mudando também, né? Assim, ver como é que tá por trás da produção, saber que é essa mulherada toda fazendo o filme junto contigo. Imagino que isso transpareça na linguagem, na produção final, isso mobiliza, com certeza. Bem feliz de saber, de ver todos esses nomes na ficha técnica. Sim. E sobre o que você está falando de visão, assim, né? Esse trabalho de formação de público, então, é um trabalho que se aglomera com a produção às vezes, né? Trabalhar pela difusão também, né? Como você está falando, fazer o filme chegar nas salas, não é tão comum a gente conseguir ver as nossas produções nas salas de cinema. Então, muitas vezes os festivais fazem esses papéis, né? De levar as produções mais recentes. E eu queria saber de ti como é que tá, assim, essa relação com os festivais agora, no momento tão próspero. Como que você está percebendo a oportunidade dos festivais, do teu filme ser visto, né, nessa janela que é os eventos de difusão, por exemplo? Então, os festivais são muito importantes como formadores de público em geral, né? Mas a gente acaba muito, assim, falando com os mesmos um pouco, né? Uma bolha, assim, de espectadores que são os espectadores que vão no circuito dos festivais. Eu tenho sempre o meu desejo maior, Marina, é falar com o povo geral, que deixou de ir ao cinema há muito tempo por até não se conectar tanto mais assim com uma linguagem mais intelectualizada. O cinema brasileiro foi se encaminhando ao longo do tempo, né? Se a gente pensa no cinema que era produzido, que eu cheguei a ver na minha infância, eram filas e filas de pessoas assim, fora do meio da intelectualidade, o povo brasileiro mesmo, buscava o cinema brasileiro porque se via ali representado, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de fazer filmes que comuniquem com as pessoas comuns, com as pessoas que são não extraordinárias, que são ordinárias, e às vezes são extraordinárias nas suas ordinariedades, porque eu me sinto um pouco assim também, né? Isso que me move muito. Então, o Livros, na verdade, é um filme que ele ficou pronto num momento um pouco fora do tempo de entrar no circuito, de se inscrever em festivais, de entrar no circuito, e é uma coisa que prolonga, né? Que você fica 1 ano, às vezes 2, fazendo todo esse circuito, para depois disponibilizar esse filme nas salas de cinema. E eu estou tentando... eu não quis dar esse tempo todo, né? Eu estou tentando fazer um outro percurso. O filme ficou pronto, aí eu tinha 2 caminhos. Ou esperar 1 ano, 1 ano e meio, para depois ir para os cinemas, ou então ir logo para os cinemas. Eu tinha muito desejo de arriscar e de ir logo para os cinemas e trazer muitas dessas mulheres que deixaram de ir ao cinema. Aqui no interior do estado a gente tem muito isso. Você tem até cinemas de rua, como em Mafra, por exemplo, que tem um cinema de rua lindo em Mafra. Eu tive lá 2 vezes e vi só filmes de terror norte-americanos. E o público que vai é o público para isso, né? É uma juventude, assim. Você não vê muitas mulheres 50 a mais indo ao cinema ali. E eu quero levar essas mulheres 50 a mais para o cinema para se verem ali na pele de Ana Catarina, né? Ou então de Dona Antônia, ou então de Sofia, que é a personagem da Manu Campanha, né? Então, esse
é o meu desejo. Vamos ver se vai dar certo, se a gente vai conseguir convencê-las de que essa experiência do cinema é uma experiência única, né? E que o boca a boca funcione também, essa tecnologia que existe de tempos ancestrais, eu ainda continuo acreditando no boca a boca. Sim, com certeza. Eu acho que essas mulheres querem se ver, com certeza. A gente tem que fazer isso de levar o filme, né? Você está fazendo a sua parte maravilhosamente. Te agradeço pela produção e também por ter trocado essa ideia com a gente hoje em primeira mão, né? Nesse momento de torcer pela melhor estreia do filme. Estou super ansiosa para assistir. Te agradeço muito pelos spoilers, por essa conversa. Se tiver mais algum recado para dar para a nossa galera aqui do Plano Detalhe, do Portal do Zecato. Eu só quero agradecer essa oportunidade e estou disponível aqui para quando a gente estiver mais para frente, se quiserem fazer uma conversa com o elenco do filme também. Acho que vai ser muito legal, Marina. Vocês apoiam muito o cinema independente, né? E, gente, chances ao cinema brasileiro, vão ao cinema. Vamos, com certeza. Vamos fazer uma matéria bem legal quando estiver estreando, conversar com o elenco. Estou bem feliz de saber um pouco mais, ansiosa para assistir, Márcia. Parabéns pelo seu trabalho e vida longa. Obrigada, Marina. Grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau. Que maravilha poder conversar com a Márcia. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos dessa estreia. Todo mundo aqui do portal vai acompanhar, com certeza, os detalhes até o dia 27 de novembro, para a gente não perder, e prestigiar, né, o nosso cinema nas salas de cinema, fazer presença e valorizar os nossos cenários, os nossos personagens e as nossas histórias. Que maravilha poder se ver representada, né? Maravilha conversar com a Márcia, e na semana que vem tem mais Plano Detalhe com conversas, produtores aqui da região falando sobre cinema e produção cultural. Até mais! Produção Portal de Zacato. Realização Cooperativa Comunicacional